Novas competências comportamentais. Parte 1, liderança. Nós começamos o capítulo 7, Novas competências comportamentais, analisando a função de liderança. Me permita acrescentar algo mais a respeito do tema. Desde os primórdios, o estudo da história tem sido o estudo dos líderes. O que e por que eles fizeram o que fizeram. Entende-se por liderança a condução de um grupo de pessoas, transformando numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar favoravelmente os liderados, de uma forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização a que pertencem. O líder diferencia-se do chefe, que é aquela figura encarregada por uma tarefa ou atividade de uma organização e que, para tal, comanda um grupo de pessoas tendo a autoridade de mandar e exigir obediência. Para os gestores atuais, são necessárias não só as competências do chefe, mas principalmente as do líder. Fora do campo da filosofia e da história, argumenta-se que a liderança como tema de pesquisa científica surgiu apenas depois da década de 1930. Com o passar do tempo, a pesquisa e a literatura sobre liderança evoluíram de teorias que descreviam traços e características pessoais dos líderes eficazes, passando por uma abordagem funcional básica, que esboçava o que os líderes eficazes deveriam fazer, e chegando a uma abordagem situacional ou contingencial, que propõe um estilo mais flexível, adaptativo para a liderança eficaz. Nos últimos anos, boa parte dessas pesquisas e obras têm sido criticadas por serem de escopo muito restrito, mais preocupada com a explicação dos comportamentos dos líderes, face a face com seus colaboradores, ao invés de examinar os líderes no contexto maior de suas organizações, prestando pouca atenção ao papel da liderança organizacional em termos de tratamento da mudança ambiental. É o processo de maior importância ao qual se deve fazer ênfase. A teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Existem três principais teorias sobre o tema. A de traços da personalidade. Segundo essa teoria, o líder possui características marcantes de personalidade que o qualificam para a função. Temos o estilos de liderança. A teoria aponta três estilos de liderança: autocrática, democrática e liberal. E, finalmente, liderança situacional, ou da teoria contingencial. Nessa, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a situação. Os líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, o poder de referência, em função das qualidades e do carisma do líder, e poder do saber, exercido graças ao conhecimento que o líder detém. Quanto aos tipos de liderança, existe a liderança autocrática, o líder aí que é focado apenas nas tarefas. Esse tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O líder determina as providências, as técnicas para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o grupo. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda quais são seus pares de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Existe a liderança democrática, denominada ainda de liderança participativa ou consultiva. Esse tipo de liderança é voltada para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. Que as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando esse a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com o debate. A divisão das tarefas fica ao critério do próprio grupo e cada membro pode escolher seus próprios companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo. Ele é objetivo e limita seus fatos nas suas críticas e elogios. Tem ainda a liderança liberal, que é na onda do deixe fazer, deixe ir, deixe passar. Nesse tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser um indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas e erros sem corrigi-los. A liderança paternalista. Paternalismo é considerado uma atrofia da liderança, onde o líder e sua equipe têm relações interpessoais similares às de pai e filho. A liderança paternalista pode ser confortável para os liderados e evitar conflitos, mas não é um modelo adequado num relacionamento profissional, pois numa relação paternal, o mais importante para o pai é o filho, incondicionalmente. Já é uma relação profissional, o equilíbrio deve preponderar, e os resultados a serem alcançados pela equipe são os mais importantes do que um indivíduo. Finalmente, a liderança por ideal é um estilo de conduzir equipes por meio das convicções e dos valores do líder,
sem desmerecer os objetivos individuais dos liderados. Na liderança por ideal, a cultura organizacional se sustenta na filosofia e nos modelos mentais do líder, que gera um ambiente de participação e integração dentro do grupo. O líder, por ideal, vai além de suas fronteiras organizacionais e cria um elo entre os colaboradores, os clientes, a cadeia de suprimentos e o próprio líder. Muitos exemplos desse estilo podem ser dados, tais como Steve Jobs, o Eiji Toyoda e o Walt Disney. Quero ainda revisitar outros estilos de liderança associados à relação causal entre cada estilo e os efeitos sobre o clima de trabalho e o desempenho. Temos o estilo visionário, que canaliza as pessoas para visões e sonhos partilhados. Tem um efeito muito positivo sobre o clima de trabalho. É apropriado para situações onde ocorram mudanças que exigem uma nova visão. O estilo conselheiro relaciona os desejos das pessoas com os objetivos da organização. Ajuda o empregado a ser mais eficiente, melhorando as suas capacidades de longo prazo. O estilo relacional é aquele que cria harmonia, melhorando o relacionamento entre as pessoas. É ideal para mediar e resolver conflitos em grupo, dar motivação em períodos difíceis, melhorar o relacionamento entre as pessoas. O estilo pressionador é aquele que atinge os objetivos difíceis e estimulantes. Tem um efeito por vezes negativo sobre o clima de trabalho, pois costuma ser frequentemente mal executado. E, finalmente, o estilo dirigista é aquele que acalma os receios, dando instruções claras em situações de emergência. É apropriado em situações de crise, para desencadear uma reviravolta na situação, com subordinados difíceis. Adotar um estilo de liderança sempre é algo complexo, por estar diretamente condicionado com as reações do comportamento humano. Mas é imprescindível que seja situacional, flexível e adaptado, para que os resultados que se pretende alcançar sejam viabilizados. O principal objetivo pretendido leva em conta partes do estilo autocrático, democrático e liberal, considerando o receptor com as ações de autoestima e afetividade, o respeito ao liderar. Recomenda-se que o estilo deva ser situacional devido ao aprimoramento contínuo de todo o ambiente de trabalho. É isso. A você, bons estudos.